Eu me separei do meu marido porque eu comecei a ver uma série com ele. E graças a essa série, eu descobri que eu estava casada com um monstro. E eu nunca pensei que isso fosse acontecer. E eu dou graças a Deus todos os dias de ter começado a ver essa série. Teve uma época que Game of Thrones era uma série muito comentada, principalmente o final dela. O final dela foi uma coisa, assim, absurda, né? Todo mundo tava acompanhando ali. Só que na época, eu tava muito vidrada em The Walking Dead. Eu tinha acabado de começar a ver. Acabou que eu não me liguei muito. E o tempo foi passando, né? E eu não vi. E com isso, eu me casei, né? E o meu casamento, gente, na verdade, ele foi um erro. Porque eu comecei a namorar, eu conheci ele muito rápido, comecei a namorar muito rápido e logo ele me chamou pra poder morar com ele. E eu fui. Então, eu não casei no papel, mas eu me juntei, sabe? E foi um erro, porque eu acabei indo morar com uma pessoa que eu mal conhecia, só que ele começou a fazer as coisas tão acelerada e parecia tanto que ele estava investindo em mim que eu comecei a ver aquilo ali como uma coisa boa. Então eu acreditei que aquilo ali seria bom pra mim e fui morar com uma pessoa que eu de verdade basicamente não conhecia. Com esse processo, né, que a gente foi morar junto, começou toda aquela coisa, né? Você cria uma rotina, né? Chegou do trabalho, vamos ver uma televisão, vamos ver alguma coisa. E todas as vezes que a gente ia ver, era sempre ele que escolhia ver. E ele tinha uma série uma lista enorme de séries que ele queria ver. E com isso a gente foi assistindo essas séries. Até que a gente finalizou uma e eu falei pra ele, cara, posso escolher agora uma pra gente poder ver? Porque eu tô muito curiosa, porque uma amiga minha começou a ver essa série. Né, uma amiga minha próxima começou a ver essa série e ela começou a comentar muito sobre essa série e eu fiquei curiosa, eu fiquei muito curiosa e falei pra ele, vamos ver que não sei o que. Com muito custo, eu consegui convencer o Alecrim Dourado, né? Porque era tudo do jeito dele. Ele queria fazer tudo do jeito dele. Até as séries eu não podia escolher a série que eu queria ver. Mas ele acabou deixando. E assim, gente, eu nunca suspeitei de nada. Ele sempre me tratou muito bem. Minha família adorava ele. Só que era tudo muito recente. Vamos colocar aí que eu tava com ele mais ou menos uns 6 meses. E com 3 meses eu fui morar com ele. Então, 3 meses. 3 meses não é suficiente pra você conhecer uma pessoa. Pra trazer ela pra dentro da sua casa dessa forma, né? Pra sua vida dessa forma. E aí eu falei pra ele, vamos ver, não sei o quê. Contei mais ou menos a história pra ele. Falei, tem dragão, tem magia, tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Falei, tem guerra, é muito maneiro, você vai gostar. Se chama Game of Thrones. E ele nunca tinha ouvido falar dessa série. Ele falou, não, tá bom, vamos ver então. E aí a gente começou a ver. E assim, a primeira coisa que começou a me incomodar, mas eu achei que era ok, né? O meu marido, ele era muito assim, ativo, de franfação, né? Ele gostava bastante, eu também era, então acabava que a gente se dava super bem em relação a isso, mas ele realmente era muito ativo. Só que a gente nunca conversou sobre isso de ver conteúdos adultos, nem nada do tipo, sabe? Era uma coisa que cada um com a sua singularidade e fazer o que quiser, o que queria, né? E aí a gente começou a ver a série juntos, e é uma série, gente, que as mulheres ficam muito sem vestes, muito, assim, tipo assim, o tempo todo, em todo capítulo vai ter alguém sem vestes em todo capítulo. E aí eu comecei a perceber que o grande garoto dele começou a dar o ar da graça toda vez que aparecia uma mulher sem vestes. Aparecia, eu via ele rindo, não sei o que, olhando assim, e eu olhava, tava lá notoriamente o grande garoto com a barraca erguida. E isso começou a me dar uma incomodada, porque a gente tá vendo uma série, né, sabe? Não sei, começou a me incomodar. Só que aí eu fiquei, homem é visual, né, ele, né, acontece, tá tudo bem, isso começou a me incomodar. Só que conforme foram acontecendo os capítulos, né, os dias foram se passando, eu até comentei com uma amiga minha sobre isso, ela falou, cara, isso é visual, né, deixa pra lá, vai aparecer homem sem vestes também, você também vai ver e tal. Então ela meio que foi conversando comigo e eu me senti até um pouco tóxica, sabe? Só que me incomodava absurdamente ele ficar com a barraca levantada por causa do negócio da televisão na minha cara. Eu achava um pouco demais, não achava isso normal, sabe? Tanto que eu perguntei pra minha amiga, ela disse que viu com o namorado dela, viu com o marido dela, viu com os amigos dela, e isso nunca aconteceu, né? Então eu achei assim, poxa, não precisava, mas é algo que eu botei na minha cabeça que ele não tinha controle. Os capítulos foram se passando, e uma coisa que acontece muito em Game of Thrones é que as mulheres, elas são muito, sabe? Naquela época as mulheres eram tratadas como nada, né? Nada e mulher era a mesma coisa. Então, tem muito dessas cenas, sabe? Em momentos específicos tem muito dessas cenas. E aí eu comecei a reparar que todas as vezes que tinha uma cena, ele ficava empolgado. Ele não só ficava com a barraca armada, como ele ficava muito empolgado. Ele começava a rir, ele começava a passar a mão na barraca dele que estava armada, começava a dar cutucada.
E aí aquilo começou a me assustar. A princípio, quando apareceu a primeira cena que ele fez isso, porque ele tava tão concentrado na série que ele esquecia que eu tava do lado dele, sabe? Quando eu vi aquilo ali pela primeira vez, aquilo me assustou um pouco. E eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Então eu comecei a observar. E todas as vezes que aparecia essa cena de alguma mulher sendo ou subjugada, sabe? Alguma coisa assim que remetesse a esse tipo de coisa, eu via que ele ficava empolgado. Ele ficava empolgado. E aí uma personagem em específico, né, foi... E ele voltou à cena. Eu não sei se ele se desligou, ele não percebeu que eu estava ali, ele simplesmente voltou à cena pra ver de novo e cutucando a barraca dele e super animado, e aquilo começou a me preocupar. E eu fiquei muito assustada, desconversei e falei pra minha amiga, desconversei com ele, falei, tô com sono, vou deitar. Fui deitar e comecei a mandar mensagem pra minha amiga, falando, amiga, aconteceu isso, contei pra minha amiga. Ela falou, nossa, que estranho, isso é problemático. Eu falei, olha, ele tava gostando daquela cena ali específica, porque geralmente essas cenas são cenas agoniantes, né, principalmente pra gente que é mulher. Mas não é uma cena que você fica feliz, rindo, empolgado, cutucando e de barraca armada. Você entende a problematização disso? E aquilo começou a me assustar. Eu falei pra minha amiga, comecei a mandar mensagem pra minha amiga, comecei a chorar e ele lá na sala vendo o negócio sozinho. E eu escutava toda hora ele voltando à cena e aquilo tava me assustando. E aí eu falei, amiga, e agora? Ela falou, eu não sei o que aconteceu com a minha amiga, porque a minha amiga, ela faz faculdade de Direito, né? Então ela tem toda essa questão, assim, de lei, de advogado e tal. Ela falou, cara, você tem o CPF dele, o nome completo? Eu falei, tenho. Mandei pra ela. E aí ela pesquisou no Jus não sei o quê, deu uma pesquisada lá. E ela simplesmente achou vários processos do cara que eu tava morando junto há 3 meses e que eu conhecia há 6 meses, Vocês têm noção? Vocês têm noção que tinha mais ou menos uns 3 processos que estavam em andamento, sendo investigados, e eu não sabia. Por quê? Porque eu não conhecia nada da vida dele. Não sabia se ele já tinha sido preso, se ele já tinha cometido algum crime, que aconteceu alguma... Eu não sabia. Só que tinha lá os processos. Aí você pensa, mas às vezes ele ser acusado não significa que ele fez, você julgou. Não, não é julgou. A cena que eu tava vendo na minha sala, vendo uma série, e juntou com o processo que a minha amiga tava me mandando, eu entrei em desespero. E a minha única reação foi, eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso que você venha pra cá agora, tirar ele daqui de casa. Contei pro meu pai mais ou menos, meu pai ficou super assustado também, porque, gente, ele convivia na minha casa e eu tinha irmãs novinhas, sabe? Meu pai veio, assim, assustado também. Já chegou gritando. Eu me tranquei no quarto. Meu pai falou, se tranca no quarto e espera. Meu pai morava perto. Eu me tranquei no quarto. Meu pai veio, botou ele pra fora, discutiu ele tentando entender o que tava acontecendo. Eu não quis conversar, eu não quis explicar, eu não quis nada. Eu só queria que ele saísse da minha casa. Quando meu pai chegou, eu abri a porta. A mala dele já tinha arrumado a mala, porque tinha pouca coisa ainda. Botei todas as coisas dele na mala. Dei assim pro meu pai. Ele falou, o que tá acontecendo? Eu amo você, eu não fiz nada. O que houve? Que não sei o que. Eu não quis conversa, eu não quis falar com ele, eu não quis nada, só botei ele pra fora, bloqueei ele de tudo, ele ficou tentando vir atrás de mim, tentava falar com a minha família, mas eu realmente não quis. Eu nunca mais quis saber dele, eu nunca mais quis ter contato com ele, e isso me assustou muito, muito. Isso foi uma coisa que me assustou muito. A gente nunca sabe quem a gente coloca dentro da nossa casa realmente.